Bom, pessoal, nesta aula nós vamos discutir sobre a formatação de documentos e para isso eu já trouxe um documento pronto para vocês, estou com esse documento aberto aqui no Google Docs Documentos para podermos discutir um pouco sobre formatação. Nós vamos começar tratando da formatação, lembrando que a quantidade de recursos de formatação presentes dentro do aplicativo Google Docs Documentos é um pouco menor do que a quantidade de recursos disponíveis nos seus aplicativos similares para desktop, tipo o Word ou o OpenOffice Writer. Mas, embora haja essa diferença, basicamente todas as nossas necessidades são atendidas pela barra de ferramentas no momento atual dessa gravação. E também tenha em mente que o Google está incrementalmente uma frequência muito rápida, entregando novas funcionalidades na sua suite de aplicativos. Então é bem provável que talvez algumas das considerações que eu faça para você agora não sejam válidas para um futuro mais próximo. Dessa forma, então, nós vamos começar mostrando como formatar. Então estou com algum texto já aberto para vocês. Se eu quiser, por exemplo, selecionar um texto para aplicar uma formatação, eu posso aplicar a formatação tanto no texto na íntegra ou em trecho do texto ou apenas um caractere específico dentro do texto. Se eu quiser, por exemplo, selecionar o texto inteiro, basta eu clicar no início, arrastar com o mouse e soltar no final, selecionando todo o texto. Ou, se você preferir, você pode usar a sequência... Eu usei a sequência errada aqui. Ctrl T, eu abri uma nova aba. Eu queria, na verdade, colocar, acho que o Ctrl A. Exatamente. O Ctrl A, como vocês podem ver, também é um atalho. Se eu segurar a tecla Ctrl e pressionar A no meu teclado, automaticamente é um atalho para eu poder selecionar todo o meu texto. Uma vez selecionado o texto, eu posso, por exemplo, mudar a fonte do meu texto. Observe que esse meu texto, na barra de formatação, ele está como um Arial, tamanho 11. Eu posso escolher uma outra fonte que eu queira utilizar. Observe que nós temos diversas fontes. Nas versões anteriores do Google Docs nós tínhamos muito pouco suporte a fontes. Hoje nós temos diversas fontes disponíveis. No momento que você já está usando o Google Docs, eu posso inclusive adicionar novas fontes. Eu posso buscar novas fontes caso as que eu tenho por default aqui não atendam a minha necessidade. Mas eu posso então, por exemplo, em vez de Arial, vamos supor, eu não gosto de Arial, quero usar Times New Roman. Eu posso clicar aqui, automaticamente todo o texto que eu selecionei mudou de Arial para Times New Roman. Da mesma forma, eu posso alterar o tamanho da minha fonte, né? Eu estou com a fonte Times New Roman 11, por exemplo, eu quero passar para 12, automaticamente eu já alterei o tamanho da minha fonte. Ou às vezes o que eu vou querer fazer é selecionar apenas trecho do meu documento e, por exemplo, colocar esse trecho um pouquinho maior, tamanho 14. Seria uma outra possibilidade. Quando você está em dúvida entre querer fazer alguns estilos no seu texto, do sentido, toda a seção de 3 níveis vai começar de fonte de tamanho 12, fonte Times New Roman, itálico e negrito. Se você quiser fazer essas combinações e ser consistente ao longo de todo o documento, talvez a melhor forma seja através dos estilos. Para você aplicar os estilos, basta selecionar um texto. Por exemplo, se eu selecionar esse parágrafo aqui, observe que aqui dentro do meu menu suspenso de estilo, eu estou falando que eu estou no estilo texto normal. Posso verificar com essa marca aqui. Mas, se eu quiser, eu posso usar, vou selecionar outra parte aqui, também observe que eu estou no texto normal. Mas observe o que acontece, se eu mudar o estilo para título, por exemplo, automaticamente já é transformado para negrito, para centralizado, para tamanho 36 e Arial. É um estilo que é criado. Em vez de toda vez que eu for iniciar um título, eu querer fazer toda essa combinação, negrito, centralizado, tamanho 36 Arial, basta vir no menu e selecionar o estilo que eu quero, por exemplo, título. Esse aqui ficou, acho que, muito grande, vamos diminuir um pouco. Eu tenho outros tamanhos de títulos. Esse aqui ficou melhor. Então eu apliquei um estilo em cima do meu trecho de texto. Da mesma forma que eu apliquei um estilo, o que eu fiz na verdade foi formatar o meu texto com determinadas características. Eu posso remover essa formatação vindo em formatar e escolhendo limpar a formatação.
automaticamente agora eu eliminei a formatação que estavam junto com o meu texto. O que eu posso mostrar para vocês também é que nós temos alguns adornos que podem ser feitos com relação a cores. Por exemplo, eu posso selecionar essa parte de texto, vir aqui na opção de cores e selecionar, por exemplo, quero fazer que seja na cor azul. Na verdade, aqui eu selecionei a cor de fundo do texto, né? O que eu quero é a cor do texto. A cor do texto, por exemplo, sendo azul com um fundo branco. Então, automaticamente já mudei. Posso mudar só trecho do meu texto, selecionei só uma parte do meu texto, vim no menu suspenso relacionado a cores e vou colocar, por exemplo, uma abóbora. E assim sucessivamente. Eu posso trabalhar então com diversas formas de formatação, de esquemas de cores do meu texto e posso inclusive trabalhar com alinhamento do meu texto. Por exemplo, se vocês verificarem aqui nessa parte aqui, vocês vão ver que o meu texto está alinhado à esquerda do meu documento. Mas se eu selecionar essa parte do meu documento e, por exemplo, eu posso centralizá-lo. Ou eu posso alinhar à direita. Muito usado em citações, né? Ou eu posso justificar, que é justamente fazer tipo, justamente a justificação, justamente a distribuição de forma uniforme das palavras pela linha do seu texto, se é que podemos dizer assim, né? E diversas outras opções. Podemos mudar também o espaçamento entre linhas. Se eu clicar aqui, estou com espaçamento em 15. Se eu colocar espaçamento 2, por exemplo, observe que eu vou ter um espaçamento maior. Toda vez que eu der um Enter no meu texto, automaticamente eu já vou aderir a esse novo espaçamento. Posso selecionar uma parte do meu texto e colocar em negrito, que é o B de boldface em inglês, negrito. Posso colocar também uma parte do texto, se eu quiser realçar. Vou mudar essa palavra aqui. Não, vou mudar aqui em cima. Vou mudar aula de formatação de textos. Vou colocar itálico. Uma outra formatação que eu posso colocar também. E assim diversas outras formas, né? Vamos voltar aqui. Eu achei que eu tinha voltado. Vamos voltar para texto normal. Colocar negrito. Não vamos usar o estilo não. Vamos configurar um pouco na mão. Para vocês verem que eu posso fazer diversas características interessantes com a barra de ferramentas de formatação de textos presente no aplicativo Google Docs Documentos.